Boa noite! Ai, vamos começar! Vamos chegando. Vamos chegando ao Vem com a Vavá. Muito bem-vindo você que está chegando agora na internet. São 20 horas e 1 minuto. E é o Vem com a Vavá, o programa mais sexy e interessante da internet. E é isso mesmo. É um prazer receber você aqui toda segunda e quarta-feira às 20 horas no Vem com a Vavá aqui no Instagram, né? Eu quero mandar um beijo pro Mark Zuckerberg, para toda a equipe dele, para quem inventou essa bagacinha chamada Instagram, pra gente poder se conectar. Boa noite, Regina, boa noite para todo mundo. Meu convidado já tá aí. Bia, tudo bem? Olha, aproveita agora enquanto a gente tá começando e ó, vai subindo o coraçãozinho, eu quero que vocês apertem o coraçãozinho e vai chamando as pessoas. Chama as pessoas para essa live aqui do Vem com a Vavá. Ai, Simone, boa noite. Olha, todo mundo chegando. E hoje, olha que hoje promete, viu? Enquanto eu tô preparando mais algumas coisas, vamos levantar o som aqui, ó. Sobe o coraçãozinho, isso, vai subindo o coração e vai chamando as pessoas pro Vem com a Vavá, que hoje tá um arraso. E como você sabe, o programa do Vem com a Vavá acontece, como eu falei, nas segundas e quartas-feiras às 20 horas. E já vou avisar que de terça e quinta, gente, babado, mas eu conto daqui a pouco com o nosso convidado que tá chegando por aí daqui a pouco. E só para dar um recadinho para vocês, começamos essa semana, aqui esse mês de julho maravilhoso, nosso inverno, vamos se cuidar, vamos usar máscara, vamos ficar no isolamento e vamos aproveitar esse abre e fecha, abre e fecha. Você tá abrindo e fechando o quanto você precisa abrir e fechar. Você tá se entregando com amor para as pessoas que estão aí perto de você. Você tá fazendo amor ou você simplesmente congelou as partes, hein? É só comida congelada agora. Tá na hora da gente o quê? Da gente falar hoje sobre liderança sensual. Liderança sensual é o tema de hoje. Liderança sensual é o tema de hoje. Eu tenho o prazer de chamar ele pra cá daqui a pouco. Olha, pra mim, entendeu? Essa pessoa que eu vou chamar, uma pessoa muito especial, que tem um currículo que, olha, gente, vou te falar, olha, mas olha, o currículo dele é maior do que qualquer prontuário médico, pra você ter uma ideia, entendeu? Mas olha que vou te falar, um homem que na vida fez tanta coisa, tanto curso. Já vou até dar vou dar um spoiler, assim que fala, spoiler, vou dar um spoiler. Enquanto isso, lembra, vai chamando as pessoas e aviãozinho pra receber, ó, coraçãozinho e aviãozinho. Bom, pra você ter uma ideia, esse meu grande amigo que vai estar hoje aqui com a gente, entendeu? Pra mim, entendeu? Ele, tá, coloca o Richard Gere no bolso, sabe aquele bonitão? Richard Gere, sabe, das antigas, agora tá com aquele cabelo grisalho, lindo, eu vou te falar, olha, como meu pai já dizia, tem que saber envelhecer, entendeu? Mas envelhecer não, porque agora a gente tem uma nova idade, né? Não é mais terceira idade, é the best age, é a melhor idade, gente, porque assim, passou dos 50, fruta madura, sabe aquela manga gostosa, aquela manga carnuda, que quando você, sabe, você morde, assim, sai, vem aquelas coisas gostosas, que você lambe os beijos, pois é, passou dos 50, a gente se cuidar bem, fica uma manga saborosa. Né? E esse meu convidado de hoje, para você ter uma ideia, assim, ele é uma pessoa que mexe totalmente, ele é voltado a pessoas, é uma coisa incrível, tá? Ele é psicodramatista, para você que não conhece, o psicodrama é uma técnica muito bacana que mistura o teatro com uma análise psicológica das situações que as pessoas vivem e que você consegue trazer cenários muito interessantes para saber o que está acontecendo na vida da pessoa. Se usa em empresa, se usa pessoalmente, entendeu? Ele é master coach, ele é consultor e educador educacional, ele atua como curador de conteúdos para programa de educação corporativa e mentoria para executivo. Gente, sabe quando as equipes estão precisando ter aquela alta performance? Aí ele vai lá, ele dá um trato, já são mais de 20 anos de carreira, tá? Ou seja, ele assim, ele tem toda uma metodologia para engajar as pessoas, para que elas consigam alcançar resultados legais, ele consegue fazer com que as pessoas se desenvolvam comportamentalmente, né? E ele nas empresas, que é o grande trabalho dele,
né? Ele trabalha nas culturas organizacionais, né? Ele é leadership de pipeline. O pipeline, eu não vou explicar, não é aquela onda que tem lá no Havaí. Pipeline é um método que tem, tá? Para você poder verificar como vai a produtividade das pessoas, né? Tem um monte de nome em inglês aqui, tipo, vou arriscar o meu inglês parco, né? Development Leaders, Team Building, Customer Experience, Resiliência Estratégica, esse já está em português, né? Negociação construtiva e inteligência emocional. Ou seja, esse meu convidado, ele foi assim, durante a vida, a sua carreira, ele foi estudando coisas, né? Para que ele pudesse oferecer o melhor para as pessoas e continuar fazendo isso. E agora, na época da pandemia, bom, vocês vão saber por ele, né? O que ele está fazendo, né? Enfim, é desde o ano 2000 que ele atua nessa educação corporativa, em organizações nacionais, multinacionais, enfim, ele trabalha em várias áreas, varejo, hospitalar, né? Onde tem gente, o Richard Gere de hoje, ele tá dentro, entendeu? E isso é por isso que eu quis chamá-lo pro Vem com a Vavá, porque aqui no Vem com a Vavá a gente sempre traz pessoas que possam fazer diferença na sua vida. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o meu caro amigo que está aqui. Vamos ver se eu já chamo que ele está aqui pronto. Vou chamar ele, gente. Cadê você, bonitão? Aqui. Amigo e o meu cliente Ricardo Tazanato. Com música, né? Ô, Ricardo! Brincadeira, hein? Música pra você, olha lá. Vai entrar lá, ó. Muito bem, meu querido. Você sabe que aqui o MySelf, meu, vou te falar, se ele me ajuda na técnica. Boa noite, meu querido. Como é que você tá, Ricardo? Nossa, doutora Vavá, eu tô com frio na espinha de fazer. Você acredita de fazer essa live com você? Tô emocionado. Se você tá com frio na espinha, quer dizer que a sua Kundalini tá ativa. Que delícia, gente. Olha que maravilha. É um homem que, quando vem pra live, maduro dessa maneira, conhecedor de tantas coisas, e ainda tem o friozinho na barriga. E isso é um ótimo sinal, né, Ricardo? Porque assim, quando a gente tem frio na barriga, né? E aí? A gente vai muito seguro, né? Eu falo, entra no jogo achando que já vai ganhar, e aí, puf, não dá pro certo, né? Nossa, eu acho que de todas as lives que eu fiz, lógico, eu respeito as 20 e poucas lives que eu já fiz, né? Mas essa daqui eu tô como se fosse a primeira vez. Sabe aquela coisa, doutora Vavá? Você entende bem desse assunto, né? Olha, Ricardo, a primeira a gente nunca esquece. Então que seja memorável essa nossa live. Você, né? Porque assim, você fez várias lives com vários profissionais, né? Mas aí era você que estava desse lado do balcão. Hoje você está do outro lado do balcão, querido. Hoje você está passivo. Hoje você não está passivo dessa história. Bom, antes de tudo, um prazer imenso te receber, né? Você está com uma cara ótima, que bom que você está super bem. Estou vendo que você está saudável, né? Que é o mais importante, principalmente saudável psicologicamente. E, menino, olha, eu não fazia ideia assim, bom, depois eu pego a tua ficha, que eu fiz umas fichas aqui, mas assim, eu não imaginava da quantidade de busca que você fez para os teus estudos e a tua formação para oferecer o que você oferece, porque as pessoas são as mesmas, mas como o conhecimento, ele é importante de que forma, na sua opinião, Ricardo? Já começando aqui assim, porque assim, tem muita gente hoje que está com obesidade mental, está recebendo muito conteúdo e não sabe o que fazer com isso. Qual é, na sua opinião, a melhor forma da gente equilibrar conhecimento com a prática mesmo, né? Tá. Primeiro, doutora Vavá, eu quero te agradecer demais esse convite. Eu me sinto uma pessoa especial e agradecida e com muita gratidão, porque participar desse teu programa é uma honra, porque você traz alegria e sexualidade para o mundo rir e aprender de uma maneira leve e gostosa. Eu acho que esse é o frio da espinha, né? É o que você sempre disse. Eu tenho essa coisa de querer conduzir algumas situações da minha vida, e aqui vou ser conduzido pela doutora Vavá, e eu estou desesperado, mas vamos embora. Bom, você sabe que tem uma questão que você traz, né? Você estava lendo esse currículo, eu falei, para. Às vezes me envergonho dele de ficar fazendo tantas buscas. Mas, e você fala da obesidade ao mesmo tempo, né? E quando você falou da obesidade do conhecimento, para onde vai isso? Eu tenho uma amiga, e eu chamava ela de doutora Apostila,
porque ela fazia muito mais cursos que eu, e ela estava em todos os treinamentos. Eu falava assim, Sandra, quando você vai pôr em prática isso, vem, vamos colocar, vamos descarregar, vamos fazer download desse conteúdo, né? E eu sempre tive uma característica de ir para a prática. E eu sempre tive uma questão muito de realizar as coisas, doutora Vavá. Mas eu percebi que quando eu ia realizar, para interpretar aqueles fenômenos que eu via nas organizações e do meu relacionamento pessoal, inclusive, eu precisava estudar para entender o que estava acontecendo. E aí foi que eu fui fazer essa busca, saí do marketing, saí em tese e fui para um caminho muito forte. Olha que legal esse comentário. Eu fui para um caminho muito forte do autoconhecimento e me descobri. Então, quando eu fui para a área da psicologia, fazer análise bioenergética clínica, análise bioenergética organizacional, o psicodrama, isso foi uma busca de me entender, para eu poder melhorar minha relação com as pessoas. E uma outra paixão que eu tenho gigante é por livros, porque nos livros tem uma curiosidade que eu vou te falar aqui, né, publicamente, né, mas é só eu e você nesse confessionário. A doutora Vavá tem essa magia de buscar confidências da gente, né? Você sabe, doutora Vavá, que aproveitar que estou no seu divã, né, eu fui casado, né? E quando eu me separo, a primeira coisa que eu faço, né? Isso há 20 anos atrás, dizer assim, ok, acabou a relação do meu primeiro casamento. Eu falei, mas eu vou levar meus livros. E naquela mesma noite eu peguei todos os livros, carreguei meu carro, cheguei na casa do meu pai e descarreguei. Acho que tinha mais de 300 livros. Meu pai, o que é isso? Eu falei, acabou meu casamento. Ele falou, mas você trouxe os livros? Eu falei, porque ali eu reconstruo tudo de novo. Porque ali tem o conhecimento para eu reconstruir toda a minha vida. Isso eu nunca contei para ninguém. Eu acho que só para você, doutora Vavá. Então eu acho que a gente tem que equilibrar, assim, fazer uns downloads. O que também não significa que tudo que a gente leu, estudou, viveu, a gente aprendeu. Eu acho que tem aí um grande espaço ainda de muito aprendizado. E uma outra coisa que tem um amigo nosso que escreveu aí, né, de grupo, eu acho que uma das coisas que me deu mais prazer na vida, e me dá, é trabalhar com gente, trabalhar com grupos. Porque a troca, e você também tem essa questão do psicodrama, do teatro, da plateia, você sabe que essa energia, essa troca nos alimenta. Então, quando eu saio de um treinamento, muita gente fala, você sai cansado de um treinamento? Eu falo, não, eu saio reenergizado, porque é uma troca tão gostosa. E eu sempre digo, quando você não sabe, pergunta para o grupo sabe, faz a troca. Então eu acho que é isso, essa questão do download, que eu diria assim, do engordar que você falou, né, do conhecimento, precisa também, acho que a parte mais de musculatura é colocar em prática, ir lá, testar e acertar. É isso. É verdade, olha, Ricardo, e com que propriedade você falou uma coisa que eu falo para os meus pacientes aqui, né, quando vem na clínica, né, eu atendo várias pessoas, e assim, o que acontece? Você tocou num ponto que é muito importante, que eu uso eu muito estudo sobre psicoterapia, e aí eu falo, gente, assim, o ato sexual, o ato sexual não é o ato sexual. Você tem um processo para você chegar nesse lugar. E esse processo, ele é, assim, de cunho energético. Eu fui estudar coisa na Índia, fui estudar metafísica até hoje, eu estudo. Então, assim, quando você fala, vou para um treinamento, e aí eu tô com as pessoas, e aí aquele treinamento, ele tem troca é nutritiva, as frequências vão se equilibrando, não é, e quando eu falo equilibrar, não é normatizar, equilibrar é criar uma onda, né? Criar uma onda. A gente tem que sempre lembrar do mar. Eu falo, quando você não tá bem, lembra do mar. O mar tem hora que tá calma, né? Não tá nem com onda, mas tem horas que a onda vem. Então, assim, você tem que lembrar que a natureza, ela tá diretamente nessa sequência, né? Tem horas que você vai estar assim com o mar agitado, tem horas que você vai estar com o mar calmo, vai ter hora que vai estar só marola. E aí, quando você fala, quando eu vou para um treinamento, perguntam, eu fico cansado? Não, eu fico energizado. E olha, Ricardo, vou te falar uma coisa. Eu já falei isso em algumas lives e vou te revelar. Mais de 85% das pessoas no mundo tem problemas sexuais na relação sexual consigo mesmo e com a pessoa com quem está convivendo. Aí você vai falar, nossa, mas 85% porque daí eu pego desde o pequeno, né, da pequena coisa. Então, por exemplo, quando você tem uma relação sexual com a pessoa, fazendo amor, você não tem que sair acabado.
Você pode sair fisicamente um pouquinho mais acabado, mas você tem que sair energizado, né? Por isso que quando o pessoal fala assim, nossa, a menina está com um brilho no olho, está com a cara boa, a pele está linda, por quê? Porque energizou. Porque se fizesse mal, saia com a cara toda acabada, olheira, saia toda enrugada, enfim, parecia que tinha passado um caminhão, né, em cima. Porque tem muita gente que não faz atividade física, e aí simplesmente fala, eu faço atividade física, aí eu faço amor. Só que faz amor uma vez por semana, se fizer. Porque quando eu vou nas palestras, Ricardo, vou lá nas palestras, eu pergunto logo de cara para a plateia, quem é que fez amor essa semana? Menino, não levanta 0,0001%. Aí eu falo, nas últimas 2 semanas, nada. Tá bom, vou dar uma chance. Quem é que fez esse mês? Né? Então, assim, verdade, Ricardo, ainda é um tabu. As pessoas não sabem ainda lidar com a sua energia sexual, infelizmente, mas eu estou aqui para ajudar, né? E assim, só para você saber, dia 20 desse mês, vai vir a Leon, uma sexóloga, que é uma parceira minha, que sabe muito de como lidar com essas coisas, para as pessoas entenderem que a gente tem que se olhar em todas as esferas. Não é só o trabalho, não é só o conhecimento, mas é o bem-estar, é o carinho, é o amor. E não interessa se estar casado, separado, divorciado, viúvo, o que for. Dá para você lidar com isso, né? Eu estava olhando aqui no seu currículo, não ia falar tanto do currículo, porque é vasto, né? Não, Mas não era precisa. só para o pessoal saber que, assim, que quem está vindo, né? Eu até te chamei, não sei se você ouviu, né? Mas você ouviu o Richard Gere da liderança. Ah, eu vi. Eu ouvi assim, nossa, mas ele é infinitamente mais lindo. E quero dizer o seguinte também, tem o Cabral aqui, que é um cara fantástico, Alexandre Cabral, ele está falando aqui, é o Garanhão do Pirituba. Não é não, viu, Ale? Não, não é não. E outra coisa que eu queria trazer de reflexão assim, é que tem muito espaço e muito abraçada para nadar ainda nessa melhora. Eu vou assistir essa live do dia 20, viu? Venha, todo mundo está convidado, mas tem outros aí chegando. Bom, então, assim, primeira coisa que eu começo sempre, né? Eu conheço com a rapidinha, porque assim, a maioria das lives, rapidinha sempre é boa, né? O pessoal fala que depois que casa é só rapidinha, né? A mulher fala assim, uma rapidinha ou uma nadinha? Então, né, fica nadinha, rapidinha. Mas a rapidinha também é saudável, gente, entendeu? Eu falo assim, do mesmo jeito que você sai e você vai fazer um esporte, né? Você não leva o seu almoço, você leva uma barra de cereal, que é uma rapidinha. Então, a gente vai nas rapidinhas da vida, mas aproveitando da melhor maneira possível. E aí, na rapidinha, assim, eu sempre gosto de trazer a essência da pessoa que está comigo, né? Porque falar só daquilo que faz, ok, mas é bom a gente saber quem é o Ricardo, né? E aí eu começo com a rapidinha, né? A gente vai voltar um pouco o tempo, né? Eu quero saber o seguinte, né? Me conta essa história aí do lance do Playmobil. Gente, para quem não conhece, o Playmobil é um Não. bonequinho que até hoje tem o Playmobil, mas eu quero saber da tua história. Como é que é essa história que você já tinha uma ligação em fazer relacionamento com pessoas, porque na tua infância você brincava com os Playmobil e lá tinha uma relação. Me conta um pouco isso. Bom, nessa época da minha infância, a gente está falando aí de 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade. Primeiro que eu também sempre tive grandes grupos de amigos, né? Então, assim, eu fui como você, doutora Vavá, brincou muito na rua. E eu era uma pessoa de brincar muito na rua, mas eu também tinha os momentos que eu brincava mais em casa. E quando eu brincava em casa, na frente da casa da minha mãe, tinha um gramado gigante, que era aqueles terrenos antigos, grandes, de 10 por 30, mas então tinha 10 metros sei lá, gigante, e eu pequeno, aquilo era maior ainda, de grama. Então eu costumava tirar toda aquela, a grama estava alta, eu tirava a grama como se fosse, fazia uma fazenda, montava muitos Playmobils que eu tinha, muito, e deixava ali o mês de julho ou o mês de janeiro, de férias, todinho. E ali eu fazia situações, tanto situações da cidade, quanto situações do campo, quanto de fazenda, quanto várias profissões. Quem brincou de Playmobil sabe muito disso. E era uma interação muito grande. E ali eu tive um grande aprendizado, acho que na minha vida, porque ali, enquanto você está brincando de Playmobil, você consegue ter controle de tudo, né? Porque você é meio que o Moreno, Jacó Moreno, o pai do psicodrama, diria que a gente estaria brincando de Deus ali, né? Porque se a gente está brincando de Deus, se eu trouxer para o psicodrama, você cria cenas, né? E quando E aí te dá uma certa potência. E quando eu repeti, a primeira vez que eu repeti na terceira série do primário, que eu repeti a série, eu fiquei muito triste. E eu fui lá para aquele canto, para aquela minha fazenda de Playmobil, e eu olhei para aqueles bonecos
e tive um insight, né, com aquela idade do terceira série, e disse assim, gente, aqui não dá para voltar atrás. Aqui o mundo é real. E aí eu tive uma conexão, eu acho que de mundo real e mundo da fantasia, muito grande esse insight, e marcou muito a minha vida dessa relação. Então, eu acho que a gente cair em si, né? Quando a gente fala assim, cai em si, é que você desce e fala, caramba, isso é a realidade. Então, o Playmobil, por mais que me abriu muito a mente das relações e montando cenas, etc e tal, também me trouxe uma realidade muito grande. E eu acho que também essa coisa de construir cena me levou também para o psicodrama para entender as relações. E aí a gente pode trazer até hoje para a constelação familiar. Você está entendendo? Assim, e outra coisa, quando você projeta, você brinca com aqueles elementos, você está fazendo uma projeção do teu interior para o teu exterior. Então, assim, você imagina. Então, você sabe que uma vez um amigo meu falou assim, Ricardo, você consegue passear no meio da floresta ou ver uma formiguinha e não fazer nenhuma interpretação? Eu falei, é impossível. Então, o Playmobil tem essa força dentro de mim, não? E olha que legal, né, Ricardo? Porque assim, eu tenho falado para as minhas clientes, eu tenho usado muito a constelação familiar com algumas pessoas, sabe? Porque quando a gente olha para o nosso passado, para a nossa jornada, a gente encontra todos esses sinais que você está falando, né? Os sinais do que a gente acaba fazendo no futuro e a gente não se dá conta dessa consciência. E quando eu falo com as pessoas que têm mais dificuldade nessa parte, né? Sexual, mas que está muito atrelado ao psicológico, né? Principalmente os empresários. Né? Eu recebo muitos líderes, eu converso com muitos presidentes e diretores que vêm a se tratar comigo. Eu só não posso abrir nomes, mas enfim. São muito capacitadas, são pessoas que são muito, assim, muito presentes no trabalho, mas que têm sérios buracos emocionais e que isso acaba afetando na vida sexual, né? E tá tudo aqui na cabeça, né? Tá tudo na cabeça. Então, eu sempre procuro lembrar, falar assim, mas escuta, vamos olhar para a sua trajetória, antes de você falar em sexo, em que você não está conseguindo fazer qualquer coisa, ou você não está conseguindo se relacionar bem com seu par, vamos olhar para trás para ver como é que a relação era com seus pais, como é que era com sua mãe, seu pai, você brincava, com quantos anos você parou de brincar? Porque as pessoas param de brincar muito cedo, né, Ricardo? E quando eu conheci o teu trabalho, eu percebi que você não para de brincar, quer dizer, toda essa energia que trouxe do Playmobil, você sempre está brincando de alguma... E quando eu falo brincar, é porque o Piaget já falava, né? Brincar é a melhor forma do ser humano se aprimorar. E quando, para você que não conhece, Ricardo, qual é o site lá da Interativa? É www.interativa.com.br. Vai lá e dá uma olhada no que o Ricardo apronta, o que ele leva para o empresariado. Jogos, relações de grupo, team building. Isso o que é? Isso é o brincar do adulto. E quando você brinca, você aprende muito mais. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção, quando eu estava olhando o seu prognóstico, né? Essa coisa de carrinho de rolemã, gente. Porque assim, você que está aí, peraí, calma aí que eu vou te falar. Os homens têm uma coisa que assim, as mulheres reclamam, mas eu tenho que explicar isso, sempre eu explico. Mulheres, elas são naturalmente multifuncionais, porque elas têm uma visão periférica maior, então elas fazem muitas coisas boas, e hoje, no tempo de hoje, as mulheres estão em muitos lugares de gestão, porque elas têm essa facilidade de lidar com as coisas de uma maneira assim rápida, né? A mulher, dona de casa, lida com a casa, a criança, a comida, né? Roupa lavada, enfim. O homem é mais focado. Mas do que o homem normalmente brinca? Carro, bola, carro, bola, carro, bola. Né? E isso traz um desenvolvimento diferente, né? O homem tem sempre uma possibilidade de trabalhar com coisas onde ele pode focar mais a energia dele. E a velocidade, porque todo homem gosta, de alguma forma, do elemento da velocidade. E é aí que eu quero chegar na história do rolemã. Me conta como é que nasceu essa história do rolemã, que você já me falou que você andava muito de carrinho de rolemã. Eu acho que eu tive uma sorte muito grande de morar numa rua que era uma descida muito íngreme. E isso, acho que foi um presente, né? Não podia acontecer melhor, porque eu não precisava andar com aquele carrinho de rolemã muito tempo. Então a gente montava, tu chegava nas férias, a gente montava as rolemãs, eu pegava nas oficinas mecânicas, montava os nossos carrinhos, e eu tô falando assim, quando a gente montava, eram em 20 pessoas, 20, 25 pessoas, era um grupo grande, que eu sempre andei em grupo. E era interessante isso, porque a gente tinha nesse carrinho de rolemã, você fica treinando as suas habilidades, o seu equilíbrio,
é, o trabalho em grupo para todo mundo construir, né? Brincar, competição. Tem competição o tempo todo, quem desce mais rápido, quem empurra o outro para fora da pista. Então, aquelas coisas que a gente gosta. Isso daí tudo trouxe para mim uma alegria muito grande também, né? De brincar de novo, porque lá vai eu fazer a minha ponte, né? Eu acho que o carrinho de rolemã teve com a minha capacidade de criação, de montar algo funcional, de montar algo que acontecesse, que fizesse acontecer, que fosse legal e que tinha performance, né? Pelo menos na questão da velocidade, na performance, na questão do carrinho mais leve, do carrinho mais forte. Então, assim, são coisas que aconteceram que eu brinquei demais. Eu posso te dizer que tive uma oportunidade incrível na minha vida de fazer brincadeiras incríveis. Né? E lá o que a gente tinha muito, também a gente dividia equipes e a gente trabalhava muito em equipe, né? Para a equipe performar melhor que a outra, para correr. Porra, então tem muita história, tem muitas vivências, né? E não é esse carrinho de rolemã todo sofisticado que tem hoje, né? Era bem rudimentar. Eu sei, assim, e tanto que os carrinhos de rolê, para quem não conhece, para você que não tem idade ainda, sabe o que era o carrinho de rolemã, tinha os rolamentos, né, que até hoje tem nos carros, né, então são duas esferas com outras esferas que são tambores, né, em volta, e faz essa coisa rodar, e assim, aí você coloca um pouquinho de óleo, graxa, não sei o que, aquilo, né, roda muito rápido, né, mas olha só, né, quando você fala 25 pessoas, né, quer dizer, gente, acho que assim, só a equipe de Fórmula 1 que tem uma equipe dessa, né? De Imagina. tantas pessoas que um carrinho e aproveitar, né? E o que bacana é isso, né? Então, olha só, no desdobramento do seu trabalho, que eu nem sei se você chegou a fazer esse tipo de ponte, né? De ligação com o que você realizou nesses últimos anos, mas assim, todo esse trabalho, né, nutritivo da tua infância, né, da tua adolescência, né, com certeza são instrumentos que você praticou muito para o que você faz hoje. Você sabe que fazendo uma ponte agora, em 96, 97, 98, tem o Ricardo aqui que também estava no grupo, não sei se o Rasteiro ainda está aí. A gente teve a oportunidade de participar da Fórmula 1, da equipe de extração de pilotos, porque eu tive um hobby durante muitos anos, trabalhando na área de emergências médicas. Isso foi um hobby na minha vida, né, como socorrista. E se o Ricardo estiver aí, eu queria que ele desse um joinha. E a gente teve a oportunidade de participar da equipe de extração de pilotos aqui no Brasil, né, e batemos o recorde mundial junto com aquele médico famoso da Fórmula 1, que era o médico que socorreu, inclusive, o Ayrton Senna. Porque nós... e lá eu aprendi a trabalhar muito em equipe de alta performance. Né? Então, quando a gente fala de equipe de alta performance, trazendo do carrinho de rolemã para a Fórmula 1, que você citou, se tem um lugar que você tem alta performance constante, é ali. Porque você tem espírito de corpo, ou seja, eu não preciso me dar bem com você fora dali, não preciso ser seu melhor amigo, não escuto as melhores músicas que você escuta, as mesmas músicas, não gosto das mesmas pessoas que você, nem frequento o mesmo lugar que você. Mas quando a gente está ali para trabalhar junto, a gente tem um espírito de corpo, uma questão de um olha para o outro, e uma questão de alta performance, assim, de entrega e de atenção aos detalhes, da repetição, porque você não pode errar, né? O mundo todo está olhando. Então, eu acho que... E engraçado, agora, por que eu fiz a ponte? Porque quando a gente está falando do carro de rolemã, para mim também não era tanto a velocidade, mas era eu estar em grupo, a gente estar em equipe, que você bem sacou. Quando eu trago para 96, 97 aqui no Brasil, eu também trago para essa questão. Porque eu nunca fui um cara apaixonado por Fórmula 1. Se você me perguntar, eu não sou nenhum tarado por Fórmula 1, mas a gente teve a oportunidade, por exemplo, de fazer simulações na Ferrari na época do Schumacher, né? Uma vez eu me peguei lá no paddock, olhando e fazendo as simulações dentro do carro do Schumacher, e ali com o mecânico, com o piloto do Schumacher, e falei, caraca, o que me trouxe aqui, né? O que me trouxe aqui neste ambiente que é o círculo da Fórmula 1, nesse lugar tão próximo do core? Foi a primeira paixão para a área de emergências médicas. Isso é uma coisa que eu tenho, pelo voluntariado, que eu sempre tive muito forte também. Terceiro, pelo trabalho em equipe. Então, inclusive quando eu vou dar treinamento e vou falar de equipe de alta performance, assim, eu digo assim, gente, o que eu estou falando aqui não é coisa que eu só li em livros, porque eu fui me estudar para entender os fenômenos, mas é coisa que eu vivi. Então, o que eu queria trazer de reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo é assim,
tem que fazer com paixão. Tem que fazer com amor, porque o amor vai te colocar, e aí pode ser o sexual também, mas o amor vai te colocar em umas posições, não sexuais, mas também pode ser, mas vai te colocar num lugar que você não imagina. E você às vezes se olha e fala assim, onde eu cheguei? E a Interativa, né, se eu olhar assim, se você pegar o currículo da Interativa, se a gente pegar as empresas que eu atuei com Rede Globo, com SBT, enfim, com Carrefour, que está aqui presente. Infinito, infinito. Né? É impressionante. Mas por que eu cheguei lá? Por que a gente tem um portfólio tão legal? Até a doutora Vavá viajou o mundo. Mas por quê? Pela paixão, né? Pela paixão. Inclusive, a Regina Paixão entrou na hora que eu falei paixão. Um beijo, Rê. Mas, Ricardo, agora você usou a palavra que eu sempre falo, né? Onde tem amor. Isso que você falou tem tudo a ver. E assim, a gente tem que hoje filtrar, porque assim, eu acompanho algumas coisas que acontecem na internet, né? E a gente está vivendo um momento tão especial que a gente está num isolamento físico, eu não vou nem chamar de isolamento, vou chamar de afastamento físico temporário das pessoas que a gente convivia normalmente. Só que a gente está num processo de incorporamento nosso, a gente está muito com a gente, com as pessoas que estão em casa. Então, assim, qual é a força que une as pessoas? É o amor, são as emoções. Então, quando você vê e você vai para um treinamento, como você estava contando, e você traz não só o conhecimento que você estudou, que na verdade tem uma grande diferença, né? É assim, uma coisa não adianta você estudar psicodrama, não adianta você estudar bioenergética, não adianta você estudar o lado psicológico, a inteligência emocional, se você não põe em prática. E quando eu falo pôr em prática, é pôr em prática mesmo. Então, assim, conhecimento não é informação. Informação é uma coisa. Conhecimento é a informação colocada em prática e que você realmente traz uma qualidade. Então, eu falo, por exemplo, as pessoas não têm frequência sexual, Ricardo. Então, o que é a frequência sexual? Fica reclamando do relacionamento, mas não transa o suficiente para poder estar com uma coisa legal. Assim, as pessoas sabem, por exemplo, o que você sabe fazer muito bem? Eu sei dirigir muito bem. E você? Eu sei cozinhar muito bem. Por quê? Porque você faz repetidas vezes. A criança, até os 7 anos, se você quer fazer essa programação do subconsciente dela, você põe um fonezinho de ouvido para ela, entendeu? Com um programa, falando para ela, você é ótimo, você é inteligente, você consegue fazer as coisas, etc. Passou dos 7 anos, que a gente tem uma formação cerebral diferente, o adulto aprende por repetição, repetição, repetição e qualidade. Então, quando você aprende alguma coisa, se você não põe em prática, não adianta nada. Agora, Ricardo, você que trabalha com tantas equipes de vendas, né? Vamos falar das vendas, né? Equipes de vendas são o quê? A pessoa, ela compra alguma coisa por qual motivo? Ela compra racionalmente ou ela compra por emoção? Emocionalmente. Agora, aí as pessoas falam, não, mas aquele acionista, aquela empresa que tem ação na Bolsa de Valores Internacional, na China, em Nova York, compra por razão. Eu falei, não, compra por emoção. Porque eu tenho um cliente aqui, juro por Deus, Ricardo, olha, Deus me livre e guarde se eu for mentira, que me cai na cabeça, mas que não caia lá na minha menina. Bom, é o seguinte, para você ter uma ideia, esse senhor, ele assim, ele já foi casado, está separado, e ele assim, a coisa que ele mais gosta de fazer é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Né? Ele ganha dinheiro, ele fala, eu sou racional, sou racional, sou racional. Daí um dia eu quebrei as pernas dele, falei assim, tá bom, então me diz uma coisa, qual foi o dia que você ganhou mais dinheiro? Aí ele falou, não posso falar. Eu falei, tudo bem, vai no hipotético, vai, finge que você ganhou 100 milhões num dia. Aí ele falou assim, isso já aconteceu. Eu falei, olha que maravilha, né, partidão. É que ele era muito feio, senão eu até caía nele. Mas aí, Ricardo, olha só, eu falei assim, o que aconteceu? Me conta quando você olhou lá, você estava lá no Burberry, lá, não sei qual é o nome, você estava olhando lá e de repente você viu que as ações, entendeu? Você ganhou aquele dinheiro, o que aconteceu com você? Menino, ele parou, ele me olhou assim, e eu falei assim, ele falou assim, nossa, você tem razão. Sabe o que ele fez? Ele repetiu para mim, a hora que ele viu o número na tela do computador, ele virou assim, na intimidade dele, fez assim, yes! O que é isso? Isso é emoção, isso não é razão. E quando as pessoas elas comemoram, você reforça essa energia do fazer. Então, por isso que eu sempre falo, gente, tem que comemorar, fazer micro comemorações. O Caruso fala muito isso para mim. Ele fala, já vá, você pode me trabalhar, me substituir, porque você tem que comemorar. E como é que você comemora? Né? Então, eu falo para as empresas, né? Eu faço palestra em empresa, já hoje eu falo, gente, vocês precisam investir em treinamento, porque quando você investe em treinamento, você está investindo na pessoa, ela melhorar a performance dela. Quanto mais ela treina, melhor ela fica. E aí o que acontece? Que eu tenho falado, agora acho que vai mudar. O mundo empresarial, ainda quando tem
algum problema que está acontecendo, elas pensam, o pessoal da direção pensa em processo. Mas quem é que realiza o processo? Não são as pessoas? Então trabalha com o elemento mais importante do processo, fazer a coisa acontecer. Então você tem que investir nas pessoas. Então quando você me fala, eu trago treinamentos, eu trago a minha experiência mais vivida, não tem nada melhor do que você falar isso. Fala, que quando você põe a mão na cabeça é porque veio alguma coisa. Vem. Não, veio algumas coisas, né? É que olha, o Cabral, você precisa chamar o Cabral para uma entrevista. Eu quero ver, vou colocar você e o Cabral juntos, doutora Vavá. Deixa eu te contar, o Cabral fica entregando a minha vida aqui embaixo e eu tô ficando preocupado. Dá para derrubar algum ouvinte? Fica me entregando. Não, ele falou assim, não, quando a aula é boa, você vai lá para Lapa, porque a gente foi para Lapa, a gente deu uma aula junto no Rio de Janeiro, na Bolsa de Valores. Né, na B3, que a gente dividia palco. Ele dando aula de investimento financeiro e você falando sobre finanças, e o cara é o máximo. E aí eu dividi a aula na B3 porque eu entrava com a parte de negociação. E aí a gente saía e ia para lá, no Rio, para jantar. E ele fica falando aí. Né? Mas olha, você traz a questão da comemoração, da energia, né, desse teu cliente que vibrou, né? E que os treinamentos, aí você traz assim, não, porque o treinamento é importante, porque corta treinamento. Engraçado, eu tenho assistido muitas lives, né? Também, embora faço, mas também assisto muitas lives e eu gosto. E é impressionante como a palavra treinamento sai da boca de um monte de executivo. Não, porque o que a gente... Não, precisa de treinamento, porque a gente dá... Mas na hora que o bicho pega, que numa situação como essa, aqui, em vez de você treinar para engajar as pessoas e trazer as pessoas para dentro daquela situação, para elas saberem lidar com as angústias dela. Aí o que se suspende? Treinamento. Aí eu fico pensando, interessante. Aí o mesmo executivo ele sai daqui, vai para uma outra, vai comprar, vai numa empresa de materiais de construção grande francesa e vai comprar alguma coisa. Quando está lá dentro, alguém atende mal, você fala, pô, mas esse cara não tem treinamento. É engraçado, eu queria, da mesma forma, né? Então assim, treinamento é fundamental, né? Eu acho que ninguém que se posicionou no mercado não teve professor, né? E aí eu sei que o Caruso, doutora Vavá, você pode conversar depois com ele, que ele tem um trabalho incrível com os professores, né? Então eu acho que todo mundo de sucesso, né? Ou que está buscando sucesso, ou que está querendo buscar pelo menos uma estabilidade na vida, teve um professor na sua vida, né? E teve facilitadores na sua vida de treinamento. Então, assim, treinamento é fundamental, né? Como a educação. Então, a educação normal ou a educação corporativa, ela é o alicerce para qualquer sucesso. Muito se fala do Magazine Luiza. Nossa, eu sigo essa mulher. Você fez uma entrevista muito legal com essa Fabiana. Eu adorei. Ela está aí embaixo. Você não, Caruso. A gente fala muito do Magazine Luiza, que está em voga, etc. Mas tem uma coisa que eu treinei o Magazine Luiza durante 15 anos, doutora Vavá. Tive muito forte no Magazine Luiza. E posso te contar uma coisa, doutora Vavá? A Luiza Helena investe em treinamento, né? Não é de hoje. Né? Há 15 anos atrás, né, ou 18 anos atrás, são 18 anos treinando Magazine, todos os hotéis de Franca eu conheci, que só tinham 2, mas eu conheci todas as salas, e todas as salas estavam lotadas o ano todo, 365 dias, e quem trabalha aqui... Oi, Juliana, Bernardo, fantástica, governança cooperativa. É incrível! Como sempre investi em treinamento, aquela empresa vibrava. Onde ela está hoje? Né? Olha na bolsa onde ela está. Né? E lá sempre teve essa questão do reforço positivo de uma ação. Então, quando você falou que esse cara do investimento virou e falou assim, porra, que legal! É emoção. Né? Agora, a gente precisa deixar isso aflorar, né? Dentro das empresas. Né? Não pode ser fria, dura. Fala, doutora Vavá. Olha, ó, hoje, o Cabral, hoje eu comprei a concorrência. Ele comprou Via Varejo, porque ele fez uma análise da Via Varejo e está puxando sardinha. Eu vi a tua análise, também comprei Via Varejo. Vai. Você sabe que assim, a Lucelena, a Luísa, eu ainda quero trazer ela aqui para o Vem com a Vavá, porque assim, ela é focada em pessoas, né? Ela tem aquele grupo Mulheres do Brasil, né? Então, assim,
uma mulher que ela não esquece da origem dela, né? Então, assim, ela é eu considero ela uma brasileira de verdade. Eu vi algumas lives dela também, que ela estava, né, confinada, toda essa questão dela, como que ela, dentro do negócio dela, podia ajudar. Então, assim, hoje, né, qualquer pessoa pode abrir, entre aspas, a sua loja, né, do Magazine Luiza virtual. Então, assim, olha só que coisa bacana, né? Uma empresária, né? Por isso que eu falo que as mulheres, né? Elas precisam também entender que, sim, existe uma diferença, sim, entre homens e mulheres na questão de empreendedorismo, e não tem que ter receio disso, entendeu? Assim, não vá pelas opiniões muito... cuidado com o que você está ouvindo, né? Porque às vezes as pessoas começam a se balizar por muitas pessoas, né? E você tem que lembrar para quem você está perguntando. Para quem você está perguntando alguma coisa? É alguém que está somando, está te trazendo conhecimento, né? Então, quando o pessoal vem aqui, quando as mulheres vêm para cá e começam elas primeiro vêm reclamando, né? E eu sempre falo, né, Ricardo? Olha, para de reclamar, porque reclamar é uma coisa que ninguém sabe fazer, né? Então, você que está na live, você já ouviu, vai ouvir de novo. Reclamar. Se você pegar a palavra reclamar e você dividir ela, você tirar o rei e deixar só o clamar, clamar quer dizer pedir, eu clamo algo, né? Então estou clamando. Re é pedir de novo. E a maioria das pessoas reclamam de coisas negativas. Então, quem vai vir para a vida dessa pessoa? Você vai vir coisa negativa. Então, tem que começar a reclamar coisas positivas, né? Então, tira o não da frente, coloca eu quero, eu quero. Não assim, eu não quero, não, eu quero que aconteça isso, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter um melhor relacionamento, eu quero ter uma vida amorosa, afetiva, legal, eu quero ser compreendido, enfim, tudo isso, né? E o que eu quero trazer para cá agora, nesse momento, é o seguinte: quando a gente fala de liderança sensual, né, que é nesse tema que a gente está falando dessa noite, né, é, não é a liderança sensual, que também, né, no ato do amor, é importante a gente ter a autoliderança, né? Então, quando a gente fala em autoliderança, né, eu não acredito, o Vavá não acredito em líderes, né, onde as pessoas só seguem o líder. Eu acredito em líderes que despertam a autoliderança, né? E para você ter autoliderança, tem que procurar trabalhar sua autoestima. Então, assim, na visão sua, Ricardo, como é que seria uma liderança sensual? Trazendo a palavra sensual no sentido não do sexo, mas do sensual, dos elementos da sensualidade, que a sensualidade é o acolher, é o engajar, é o envolver, né? Porque a vida começa a partir de uma liderança também sensual. Então, como é que é, na sua visão, o líder de ontem, porque nós vamos ter uma liderança nova. Então, como é que é a visão do Ricardo sobre a liderança, como ela era feita e como você acha que ela virá de uma forma, na sua visão, né? Tá. Eu acredito que tem a questão aqui do que você falou da sensualidade, e trazendo essa leitura que você fez, interpretação, eu acho que tem o magnetismo, né? A liderança, ela precisa ser magnetismo, né? Que você irradia e atrai as pessoas. Eu gosto da palavra angaria as pessoas para o seu lado, para o seu projeto, para o seu propósito. Então, tem 3 palavras que eu já falei, né? Magnetismo, propósito, né? E angariar as pessoas, né? Para cá. Então, porque quando a pessoa se conecta com o propósito da outra, e integridade, né? Então, acho que dá para ter muitas coisas. Então, assim, quando que ela é sensual? Quando ela é íntegra, quando ela é ligada a um propósito, né? Aí as pessoas se sintam magnetizadas, veem que fazem parte e que não é trazendo, aí sim, para aquela questão, não é algo egocêntrico, né? É algo que vai ser compartilhado, aí vem a questão do todos ganham nesse conjunto, aí eu acredito que tem engajamento, principalmente agora, né? No momento, não agora, pandemia, nada disso. Eu estou dizendo, principalmente neste momento que a gente está vivendo, de século, onde a gente tem que compartilhar, angariar, que não tem mais essa questão do que eu tenho uma ideia, vou guardar para mim, né? Eu tenho uma ideia, vou guardar para mim, e essa ideia que eu vou guardar para mim, eu não compartilho. Esse pensamento é muito retrógrado, é muito antigo. Hoje, assim, eu tenho uma ideia, eu coloco para o mundo entender que alguém no mundo, e aí quando eu falo mundo é planeta, Terra, no sentido de que pode ter alguém em qualquer outro lugar na Indonésia que se conecta ao meu propósito e que me ajuda a construir o meu sonho, porque se magnetiza, e viu que tem uma integridade por trás dele, né? Então, isso eu acho que é a nova liderança, né? Então, desde do jovem aprendiz que entra, olha para
geração Y que se acha jovem, mas você precisa lembrar que os Y já viraram tio, e eu avô, porque eu sou da X, mas tudo bem. Mas olha para um Y e fala assim, pô, esse cara eu vou seguir, porque ele é íntegro, ele compartilha, e aí acho que as pessoas seguem e curtem. Eu fiz um curso agora, que é uma live, inclusive um projeto que eu lanço agora dia 14, que é sobre organizações exponenciais, né? E é um tema que eu vou convidar o Caruso. Aí a doutora Vavá conversa com o Caruso, quem vem, né? Mas eu gostaria de que você, que são organizações exponenciais. E um dos princípios da organização exponencial tem essa coisa do magnetismo e do compartilhar. E do propósito massivo, inclusive, que é uma coisa assim, propósito massivo. O que é que você vai criar que vai massivamente ser disruptivo, no sentido de que vai abranger, assim, vai desconstruir, inclusive, o que está dentro da tua organização para você construir uma nova. E aí, muito longe esse assunto, para não ficar muito chato, técnico, eu só queria trazer magnetismo ou liderança sensualizada, não erotizada, né? E também, e para os nossos psicos entender, né? Não é nem o fálico narcisistamente olhando, né? Não é nada disso que a gente está dizendo, né? Nem histericamente, a gente está olhando realmente para uma questão assim de integralidade. Ou seja, as pessoas têm que ser integrais. Isso que você trouxe, exatamente, Ricardo, você pescou, mas no ato, porque assim, erotizar é outra coisa. O sensualizar, né, o cultualizar, é exatamente isso, né? Quando que todo mundo que está aqui nos assistindo, que vai assistir depois, são frutos de um olhar. Um dia, um homem e uma mulher se encontraram numa faísca de olhar. Aquilo foi o primeiro contato sutil, quântico, podemos até chamar. E depois aquilo, aos poucos, foi evoluindo até chegar num ponto de matéria, de conexão, de magnetismo, de união. E ai, que delícia, né? E aí, quando acontece a fecundação, você tem o quê? Você começa a ter o quê? Um desdobramento exponencial celular. E aí você começa a ter a multiplicação, a nutrição, e aquilo é exponencial, porque a nossa criação física ela é exponencializada. Então, eu acho ótimo esse programa que você falou, porque assim, as coisas, quando a gente fala exponencial, às vezes as pessoas acham que exponencial é uma coisa que não tem controle, pelo contrário, é uma coisa que cresce de forma organicamente, ela vai crescendo, e aí você precisa o quê para que ela cresça saudável? Nutrir. Eu estou estudando um livro, eu estou sempre mostrando nas lives que é esse daqui, que é a Biologia da Crença do Bruce Lipton, que fala da epigenética. Então ele fala de uma forma muito clara, Ricardo, que assim, se você tem as células, eles fizeram um estudo, se você coloca as células num ambiente que é nutritivo, as células elas se sentem atraídas por aquele conhecimento, ou alimento, ou nutrição, e elas se fortalecem e elas se comunicam melhor entre elas. Se você coloca algo que é ofensivo, algo que pode ser ruim, as células se afastam e elas entram no sistema de defesa e elas param de crescer. E agora eu levo isso para o meu consultório, levo isso também para as empresas que eu falo. Olha, se você tem uma gestão, se você é um líder que cria um ambiente que ele é opressivo, que é um ambiente onde você põe as pessoas sob uma pressão desnecessária, ou você gera uma competitividade, entre aspas, violenta que eu falo é uma competição tipo, você faz um ranking, começa a comparar, começa a julgar as pessoas se elas são boas ou não, pelo que elas conseguem fazer de trabalho. O que acontece? Algumas pessoas reagem, começam a entrar no sistema de luta e fuga e elas não se desenvolvem mais, elas travam e não vão performar. E aí as pessoas vão querer resolver como isso, ou por processo, ou tira aquela pessoa e coloca outra. Ou seja, na relação sexual é a mesma coisa. Se você não entender quem é o seu parceiro, com sensualidade, você não gerar magnetismo, você não encontrar os recursos. Outra coisa, se você não sabe posições, tem milhares de livros do Tantra, né, de sexo, que você pode aprender uma série de coisas, e o diálogo. A relação sexual é a mesma coisa que a relação de uma pessoa que vai treinar uma equipe. Você tem que conhecer o perfil das pessoas, você tem que entender como essas pessoas elas olham para aquele momento, você tem que trazer recursos para
Recursos podem ser vários, né? Recursos diferentes para as pessoas poderem brincar de alguma forma, e aí a alta performance aparece. Ou seja, não é simplesmente chegar com carimbo e falar alta performance é isso. Não, você precisa respeitar todo esse movimento. Então, o que você trouxe é com muita propriedade, porque assim, quando a gente fala de magnetismo, né, Ricardo, tudo que a gente faz do coração, né, que a gente faz a partir de uma paixão, né, aquilo reverbera que você não precisa ficar falando tanto. Simplesmente aquilo atrai aquelas frequências e células e neurônios e energias da pessoa que ela se sente motivada, estimulada, entusiasmada, e aí ela aprende. Por isso que o brincar, o se divertir, o ser leve, é a melhor maneira, a alegria é o melhor estado emocional para você fazer qualquer coisa, aprender principalmente, né? A tua visão sobre... porque hoje que eu trago a alegria, ela impacta numa liderança ou não? Eu acho que sim, alegria não significa sorrir para qualquer coisa, né? Alegria é confusão, né? A pessoa está alegre não significa que ela está gargalhando, que ela pode estar alegre, ela pode estar feliz, ela está internamente alegre. As pessoas querem ficar do lado de pessoas alegres, leves, né? E aí, você sabe que uma das coisas que eu preciso trabalhar em mim, eu acho que capricorniano tem uma coisa muito pesada, né? Uma coisa muito prática, trabalho, né? Sou capricorniano. Mas eu preciso trabalhar um pouco mais a leveza. Mas a alegria é contagiante, né? A alegria, ela é... Nossa, lógico que o líder combina com alegria. Totalmente. Totalmente. Você não precisa ser carrancudo. Você não precisa ficar para ter respeito. Né? Acabou isso, pelo amor de Deus. Você não precisa ficar... Desculpa. Não, mas me conta. É que ladies first. Nunca mais eu falo ladies first. Depois que eu descobri a origem do Ladies First, nunca mais eu falo isso, desculpa. Ô, Ricardo, não, mas eu quis te interromper, me perdoe, mas é assim, quantos líderes que você conheceu na sua trajetória de vida que olharam para a questão alegria dos seus profissionais? E quando eu falo alegria, é como você falou, sensualidade não é erotismo, alegria não é êxtase, alegria é estar bem. Quantos, assim, você encontrou... porque eu até hoje, infelizmente, encontrei pouco. Eu não conto na palma das duas mãos líderes. Nossa. Isso. Nossa, você falou isso, por exemplo, na minha carreira de executivo, na minha carreira de executivo, eu não lembro de ter cruzado com nenhum. De verdade. Agora, eu como na área de treinamento há 20 anos, eu posso contar também na palma de uma mão, no máximo 4 pessoas que vieram na minha mente agora que você disse, que são pessoas que realmente eram alegres e traziam as pessoas assim de uma maneira invejável. Né? Porque agora eu já fiquei do lado de pessoas, aí sim, que eu diria que foi um grande mentor meu, o Neoclis, eu gosto de citá-lo, porque ele foi uma pessoa que me colocou no ramo dessa área de consultoria, e eu tinha pouca idade, depois eu saio da consultoria, porque com 22, 23, 24, até os 26 anos eu fiquei em consultoria, depois eu vou ser executivo, para depois voltar para a consultoria. E eu queria trazer, e o Neoclis, ele tinha um magnetismo, e agora eu tenho que reconsiderar o que eu falei, mas ele era uma pessoa dentro da integridade dele, assim, da seriedade dele, mas ele era uma pessoa divertida, então ele fazia piadas inteligentes, brincadeiras inteligentes, colocações. Ele escrevia um número numa folha de papel, numa folha, né? Porque poucos computadores tinham na época, então ele fazia uma análise de gráfico, um número que ele escrevia, e aquele número representava algo que estava lá na produção. E eu ficava assim incrível, ele era diretor, né, presidente. Então ele foi uma das pessoas, mas eu considero que tem umas 5 pessoas no máximo que eu conheci que trazia alegria mesmo. Olha, eu vou reconhecer um cara que entrou agora, Rodrigo Gaeta. Esse cara, sim. Só não vou falar de onde é, porque eu já dei nome e sobrenome. Esse cara tem alegria, esse cara conduz a equipe, esse cara, de verdade, entrou. Eu tô falando, Deus me segue, as pessoas entram na hora que eu preciso falar as coisas. Esse cidadão é engraçado. Esse Rodrigo, ele é assim,
fiz projetos incríveis com ele. A gente fez projetos memoráveis. Eu não vou citar a empresa aqui para não expor. E ele sempre chegou para mim e falou, Tazinato, eu não tenho dinheiro. Põe um joinha, Rodrigo, se não era assim. Eu falava, fica tranquilo. Uma vez, ele falou, Ricardo, eu preciso mudar um mindset. Eu tenho tempo para contar isso? Me dá 2 minutos. Quanto tempo eu tenho? Você tem 2 minutos, vai. Ele chegou para mim assim, preciso mudar o mindset da minha equipe, que sempre foi a super atendimento, a cliente, excelência, etc e tal. Mas porque ele comanda um nível alto de grupo, de pessoas. E aí, ele falou assim, agora a gente precisa levar esses caras para vender. Eu falei, fica tranquilo, me dá um tempo. Aí eu falei assim, eu vou levar esses caras aquela Alameda caríssima de São Paulo. Bom, enfim, eu peguei Oscar Freire, eu falei assim, fui lá na Audi Lounge, reuni o pessoal da Audi Lounge, fiz uma negociação com eles, peguei a equipe do Rodrigo Gaeta, levei lá na Audi Lounge, que era todo um espaço da Audi de interação, sofisticado, mas ninguém vendia nada, mas se morria de vontade de comprar. Fiz as pessoas se ambientarem, sentirem o prazer de comprar. Demos um treinamento de vendas. Foi ou não foi, Rodrigo? Foi incrível os números que aconteceram de vendas, os retornos, porque a gente ensinou venda consultiva, uma abordagem mais sutil. A gente fez um trabalho incrível. E o Gaeta sempre foi e eu, superintendente de uma instituição financeira grande, e ele sempre foi um cara que trouxe a equipe dele junto com ele, amorosamente. Esse é um dos 5 que Deus chamou e botou na live. Muito bom. Bom, Ricardo, assim, eu ficaria horas falando com você, mas a gente tem assim 3 minutinhos para terminar, então eu quero antes dar uns recados. Gente, esse é Ricardo Tazinato, né, um homem que gosta, assim, que tem como valores principais que estão vendo a integridade, a afetividade, o leal, né? É um capricorniano, né, que faz aniversário dia 8 de janeiro, então anota no dia 8 de janeiro você manda um parabéns para ele, né? E é uma pessoa que pronta para humanizar essas relações, né? Ou seja, esses encontros, como vocês estão vendo na trajetória de vida. Ricardo, eu quero trazer em memória, né? Memória porque já não está mais com a gente, nosso querido Jack Welch, que você sabe que ele é um ícone, né, dentro da parte de liderança. E, para quem não sabe, eu gosto muito de navegar lá no LinkedIn, né? Tem um vídeo dele de 4 minutos no LinkedIn, que ele fala que o líder, ele precisa ser não é só um CEO, ele tem que ser um CFO, Chief for Fun Officer. O brincar, o se divertir, o trabalhar tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que ser assim prazeroso. Porque quando as pessoas elas vão para um lugar onde é prazeroso, onde você está num ambiente saudável, nutritivo, onde as pessoas podem aprender, porque a empresa é a segunda escola depois da escola. As empresas, elas são a educação continuada. A gente sempre está aprendendo alguma coisa. Não é só você chegar lá e fazer. Tanto que quem sai da universidade, quem sai da faculdade, não está pronto para o trabalho. Tem que ir lá, fazer um estágio, começar a trabalhar. E tem uma outra escola chamada vida, que é quando a gente começa a trabalhar. Quando eu saí da faculdade de medicina, e quando eu fui para sexopsicoterapia, eu tive que praticar, tive que fazer muita. Minha mãe era, né, assistente de obstetras, então eu ficava na creche do hospital. Então eu acabei crescendo naquele meio e acabei me apaixonando por pessoas também, como você, né? Então por isso que eu queria tanto te trazer para cá. Bom, e aí o recadinho final é o seguinte, então eu vou deixar as últimas palavras para o Ricardo, mas eu quero avisar vocês, então lembrar para quem chegou na live, toda segunda e quarta-feira, às 20 horas, tem a live, né, o Vem com a Vavá, com a doutora Vavá, sempre com convidados muito legais. Agora, na quarta-feira, a gente tem, né, o nosso querido Marcos Zanella, que vai falar sobre PNL, umas coisas bacanas. E o Caruso, eu já vou fazer o spoiler, né? O Caruso vai lançar agora as lives dele, que chama Live do Caruso, nas terças e quintas, às 8 horas. Menino, você acredita que ele agora vai começar a fazer programa de rádio aqui, lá em Itati? Que delícia! E você que está aqui com a gente, e você que está com a gente, então, Ricardo, rapidinho, como que pode fazer para saber como as pessoas podem entrar em contato com você? Você está com algum curso? Um minutinho final para você dar um tchau. Bom, a gente tem o EAD da Interativa, a gente tem a página da Interativa, o site, mas entra no Instagram da Interativa e do Ricardo Tazinato, que lá tem tudo que eu estou fazendo. E mais eu quero aproveitar do que fazer qualquer tipo de merchan aqui, é te agradecer muito, doutora Vavá, porque é uma honra, mais uma vez, estar sendo entrevistado por você, e eu quero sucesso para você, sucesso para o Caruso,
no programa dele, porque vocês são pessoas brilhantes que trazem alegria. Muito obrigado, sou muito grato a você. Obrigado, Ricardo. Então, aquele sorriso agora, que nós temos só 20 segundos, o sorriso para a gente tirar foto. Para você que está aqui com a gente, muito obrigado por você que veio aqui e esteve conosco, comigo, com o Ricardo Tazinato. Nesses 15 segundos, eu deixo o meu boa noite. E se você tem algum tema que você gostaria que a doutora Vavá falasse, é só você escrever no direct aqui do Roberto Caruso Oficial e a gente está com você. Um beijo, tchau, Ricardo! Um beijo, tchau!